Olá, boa tarde, querido aluno, querida aluna. Espero que vocês estejam bem e todo mundo esteja em paz. Sou o professor Ítalo Garrido, nós estamos aqui para falar sobre a disciplina Liderança e Equipes. Adentrando inicialmente nesse conceito, nessas informações importantíssimas sobre esse grande cenário da liderança, é importante falar diversos aspectos que fazem a construção de todo aprendizado sobre esta disciplina. Importante você pegar o seu papel, a sua caneta, para que a gente possa, nesse primeiro momento, nessa primeira parte, adentrar no universo da liderança, nesses conceitos iniciais. Vou compartilhar com vocês minha tela, peço que vocês prestem bastante atenção para que a gente possa aproveitar ao máximo tudo que vai ser falado e conversado e trocado hoje, neste momento, com cada um de vocês. Sobre a questão da liderança, primeiro preciso verificar o papel do líder em si. Primeiro, verificar que o líder, no seu significado, conforme o dicionário, é aquela pessoa, é o chefe, a figura do chefe, né, que possui autoridade, que possui poder para comandar as outras pessoas, as demais pessoas, né? Vai ser aquele indivíduo que exerce influência no comportamento ou no modo de pensar de alguém. O mais interessante é que quando já nesse início, nesse primeiro slide, nesse primeiro card, você já pode verificar que existe uma divisão entre as tarefas do líder, uma figura ligada ao chefe e outra figura ligada à questão da influência. E nós vamos aprofundar aí um pouco mais, mas é importante a gente verificar que quando se fala sobre liderança, ainda muito do que se fala ainda está ligado em dias atuais, contemporâneos, à questão da chefia. Quando a gente fala sobre a liderança e a gestão, o gerenciamento, a gente percebe que são situações diferenciadas. A gente pode verificar, digamos que a palavra liderar, você vai traduzir pela sua etimologia, pela sua raiz, ela denota a questão de ir, de viajar, de guiar, de ir a lugares. A gente verifica nesse contexto que a liderança ela tem um sentido mais sinestésico, ele dá uma ideia de movimento, onde os líderes eles vão primeiro, tem a questão de ser pioneiro, de iniciar uma busca, uma ordem da aventura, de buscar o inexplorado, de agir diante do desconhecido. Já a questão do gerenciamento, que está ligado mais à gestão, é um pouco diferenciada. A questão do gerenciar, na questão, está ligado mais ao seu significado de manipular as coisas, de manter a ordem, de organizar, de controlar. De um lado, eu percebo aquela ideia de movimento, do outro, de manipulação. Quando a gente começa a perceber, a gente, de um lado, nós observamos institucionalmente falando o processo, que é mais ligado à figura do gestor, que tem lá, que comanda, que direciona, que tem uma visão de curto prazo, tá bom? Que tem uma voz mais alta, que ele tem uma relação de poder mais acentuada, e que faz certo as coisas, ele preza por fazer certo as coisas. E no meio do caminho, o gestor, ele age mediante um poder institucional que lhe é dado, que ele é concedido. De um outro lado, diferenciado, vai a figura do líder, já é aquele que ele não deixa, o líder ele não deixa de lado o processo. As pessoas confundem muito, ou você lidera ou você faz a gestão. O líder ele faz também a gestão, só que de forma mais madura. O líder, ele inova, ele comunica, ele age de forma criativa, ele desenvolve pessoas, ele tem perspectivas de futuro, ele não age só em curto prazo, ele ouve mais do que ele fala, ele tem uma relação mais de autoridade do que de poder. O outro lado da vertente, a gente começa a enxergar a relação de poder no lado do autoritarismo. Tá? Do mandar mesmo. E aqui, de um outro lado, a gente observa a liderança no sentido de autoridade, em que eu exerço uma autoridade sobre o outro, o líder ele exerce uma autoridade sobre o outro, mas nenhuma situação ele age com esse poder de forma autocrática, mas ele usa de autoridade. Ele faz a coisa certa, ele é eficaz. Então, de um lado, o gestor ele está ligado lá ao processo que é eficiente, que faz a coisa
correta, faz o certo. E o líder, ele está mais ligado à eficácia, que dá no sentido de resultado. Você observa que enquanto um está voltado para o processo institucional, o outro está voltado para a equipe, para o time, para a relação, para a motivação. Mais importante que observar que gerenciar é fazer com que as pessoas façam o que é preciso. Liderar é fazer com que as pessoas queiram fazer o que é preciso. Existem dois universos muito diferentes. De um outro lado, você faz a pessoa fazer o que é preciso, ela age do jeito que é preciso. E de um outro lado, você faz com que as pessoas queiram fazer, no sentido de propósito, de missão, é um pouco diferenciado. Quando a gente fala um pouco nos aspectos da liderança, existe um aspecto, um livro bacana de Han Charan, de outros atores também, que é o Pipeline de Liderança. E ele escalona aí diversas ações ou etapas no conceito da liderança em si. Mas o primeiro aspecto que o líder deve levar em consideração é a questão do gerenciar a si mesmo. Não há como querer gerenciar o outro se eu não sei gerenciar a mim mesmo. E aí competem competências e habilidades como oriundas do autoconhecimento, do líder, do gestor se conhecer, saber aquilo que ele tem de pontos fortes, de pontos fracos, se analisar, se aceitar e caminhar em linhas de superação. O líder que gerencia a si mesmo, de primeiro ponto, é aquele líder que, mediante num cenário onde tem uma pressurização no avião, ele sabe que ele precisa colocar a máscara de oxigênio nele primeiro, para posteriormente colocar nos seus liderados. Então, esse livro, Pipeline de Liderança, ele fala bacana, ele fala de uma forma bem interessante, como existe uma passagem de uma gestão para outra, e o primeiro ponto é necessário o gerenciar a si mesmo, o ser líder de si mesmo. Não há como cobrar resultado das outras pessoas, sendo eu que não cobro os meus resultados. Não há como cobrar o melhor das competências, o melhor das habilidades, não há como cobrar ou adquirir o conhecimento mais específico, o desenvolvimento de valores e habilidades, se eu não sou a referência. Esse pipeline de liderança, ele fala bacana sobre isso. E aí a gente traz o sentido da liderança como competência, uma das competências mais necessárias para se trabalhar no âmbito organizacional. É importante trabalhar essa competência de liderança, e aí aqui a gente observa que a gente verifica essa liderança como uma capacidade de coordenar e organizar com eficiência o trabalho dos outros. Lembra que a eficiência é ligado a fazer a coisa certa, seguir a norma, o padrão, a instrução normativa, o código de ética, de conduta, etc. Tá? E vai desde a capacidade aí, essa competência de dar instruções para realizar tarefas simples, a habilidades até para criar equipes de alta performance, de alto rendimento. Tá? O líder, nessa competência, é aquele que atrai, desenvolve, orienta e retém pessoas. E aqui a gente faz um adendo para dois livros interessantes e muito importantes na questão da construção desta competência. De um lado, você observa o livro de James Hunter, O Monge e o Executivo. Ele fala de uma forma bem didática, ele conta uma história bem bacana sobre um cenário que a pessoa, para aprender a ser líder, ele precisa enxergar a história por trás do Monge do Executivo. É um livro fantástico, formidável, que tem uma linguagem bem simples, bacana e atrativa, que fala dessa ideia de um líder que ressignifica o modelo de liderança, e a partir daí ele caminha em direção ao outro livro que você está vendo aí na tela, que é a questão de como se tornar um líder servidor. E é os princípios de liderança do monge executivo. E já é um aprofundar, já é a questão de colocar em prática todo o aprendizado. Direciono você, querido aluno, querida aluna, estudante, para você ler esses dois livros. Vão fazer muita diferença na construção desta competência na vida de cada um de vocês. E ainda aprofundando a questão da liderança, é preciso enxergar a liderança como um processo que mobiliza, que engaja pessoas, tudo isso não em qualquer situação, mas em busca de uma determinada direção para atingir um resultado esperado. E aí, quando você conjunta esses três cenários distintos, você pode então entender que liderança é o processo de mobilizar ou engajar pessoas em uma determinada direção, visando atingir um resultado esperado. E é a partir desta liderança que você mobiliza e engaja pessoas. Não é pura e simplesmente mandar,
fazer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não nesse sentido, mas é mobilizar a pessoa, é engajar a pessoa, é fazer com que ela tenha vontade, desejo de fazer o que é preciso fazer. Mais ainda do que direcionar, vá lá e faça, é fazer gerar o senso de propósito, o senso de responsabilidade compartilhada. E aí o resultado vem. Quando a gente fala sobre essa competência de liderança, existe uma figura muito interessante aí, que é o Peter Drucker, que é o pai da administração neoclássica, um grande guru aí da administração, que ele fala alguns conceitos na liderança no sentido da liderança que inspira essa confiança, que cria uma visão específica de futuro, que gera resultados, onde executam estratégias, onde ele age, esse líder que inspira confiança como um coach de potencial. Ele inspira, ele fomenta o melhor resultado, a melhor potência. Tá? Então, Peter Drucker ele fala algumas frases específicas aí sobre a liderança, por exemplo. Liderança não é uma personalidade magnética, também não é fazer amigo e influenciar pessoas. Isto é lindo. Peter Drucker aí ele já denota que a liderança não é algo romantizado, como muitas pessoas fazem, como pessoas falam, como as pessoas citam, tá? A liderança é levantar a visão das pessoas a níveis elevados, aumentar o desempenho das pessoas a um padrão de mais resultado, mais elevado. É a construção de uma personalidade além de suas limitações. É influenciar a pessoa a tal ponto de que essa pessoa confie na visão do seu líder e vá lá e faça o que tem que ser feito. Interessante a gente verificar que o conceito de liderança, a competência liderança, ela vai se aprofundando com o passar do tempo. Dentro dessa perspectiva de evolução dos conceitos, a gente pode observar o seguinte: anteriormente, a liderança era vista pura e simplesmente como poder. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aí existia a liderança de uma forma autocrática. Com o passar do tempo, já começa a se aprofundar e o ser autocrático, ele vai perdendo força para justamente a liderança agir como autoridade. E aí manda quem tem autoridade para mandar, ou seja, no sentido de delegar. Hierarquicamente, dentro de um organograma, o líder, o gestor, ele delega as suas funções. E aí aprofunda para aquilo que a gente estava falando anteriormente, a liderança como uma questão da influência. Aquele que tem o poder de influenciar pessoas, ele provoca adesão, consequentemente, ele provoca um grande resultado. As pessoas pensam muitas vezes, principalmente os líderes ou marinheiros de primeira viagem, como vocês verificaram a questão de todo o conteúdo da nossa disciplina, as pessoas pensam que ser líder é estar fazendo muita coisa, é estar na correria constante, é não ter tempo para fazer nada, é viver uma correria frenética, e na verdade não é isso. Segundo o Mobley, você pode observar aí que liderança não consiste em fazer as coisas, em fazer muitas coisas, consiste antes em apresentar uma missão que vale a pena ser cumprida. É saber a hora certa de fazer, de delegar, de passar adiante o que precisa ser feito. E aí nós enxergamos as figuras do chefe e do líder. Não há como falar sobre liderança sem falar desses aspectos de chefe e de líder, de falar do chefe que manda, do chefe que diz eu, que ele é mais egocêntrico, ele é uma coisa mais autocrática, ele diz vá, ele não quer saber de compartilhar o culpa, de assumir a culpa, ele quer procurar o culpado, ele quer fiscalizar, ele quer às vezes desmoralizar de forma não humana, e aí o chefe está ligado mais ao poder e ao medo. Tá? E aí, nesse quesito, onde ele, de um lado existe um medo, de outro lado existe poder, e existe o autoritarismo do chefe. De um outro lado, é preciso enxergar que o líder é aquele que orienta, é aquele que diz nós vamos, é aquele que acompanha, é aquele que confia, é aquele que assume a responsabilidade. Se deu certo, o mérito é do liderado. Se deu errado, ele assume a responsabilidade e assume o processo como se. E aí, de um lado, você observa que no centro existe o líder, onde existe a sua experiência, existem as suas habilidades. E a partir daí existe a autoridade. A autoridade, que é a figura do líder, ele está ligado às habilidades e experiência. Diferente do que você pode estar vendo aí na figura do chefe, que impõe o medo a partir do poder. Aí é uma ligação, um cenário de autoritarismo. A gente pode observar aqui que existe um grande dualismo, que é muito diferente. O chefe
versus o líder. Posteriormente, ou de uma forma inusitada ao longo da sua trajetória profissional ou da sua vivência, você já pode ter visto pessoas que exercem a função de chefe, pessoas que exercem a função de líder. O chefe, ele existe ali para controlar o que foi decidido. E de um lado, o líder, ele é mais respeitado. O chefe, ele é obedecido. O líder, ele é mais respeitado. Enquanto o chefe, ele está buscando ali o controle, o líder está procurando, sabe o quê? Ele está procurando facilitar a mudança, está procurando ajudar. O chefe está olhando para o dia a dia, ele está olhando para a atividade, para a tarefa, para o controle, para impor a sua obediência, pura e simplesmente o medo, porque eu sou o chefe, porque ele é o chefe. Na verdade, o líder, ele não age dessa forma. O líder, ele cria uma visão de futuro, o líder cria uma visão diferenciada e a partir daí ele consegue mobilizar e engajar a equipe. E aí eu volto para cá porque é muito importante enxergarmos dentro da liderança, que a liderança é um processo de mobilizar ou engajar pessoas em uma determinada direção, visando atingir o resultado esperado. A partir deste cenário, o resultado vem. A partir deste cenário, nós conseguimos fazer com que o liderado ele entenda o porquê de fazer determinadas atividades, de determinadas rotinas e estar junto. O líder ele vai junto, ele influencia, ele mobiliza. Diferente do chefe, que ele está ali para, como a gente viu, implicar a figura do medo. É muito importante. E você, querido aluno, querida aluna, você exige, você atua hoje como um chefe ou como líder? E se hoje você não é um gestor, você gostaria de agir como um líder que orienta, um líder que existe no seu meio termo experiências e habilidades, ou um chefe que impõe medo a partir do seu poder de forma autocrática? A partir da próxima aula, nós aprofundaremos todos os outros estilos de liderança e da liderança 4.0. Um grande abraço, desejo que vocês fiquem com Deus e até a próxima aula.